Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo. Hoje no canal Descomplicando o Direito Penal nós vamos falar sobre um dos procedimentos do Tribunal do Júri, o desaforamento. Este vídeo será apresentado por mim, Ian Romano, e pelo meu amigo Diego Fontinelli. Nele iremos falar sobre o que é desaforamento, onde está previsto, quando ocorre e quem o solicita. Então, o que viria a ser o desaforamento? De maneira bem resumida, o desaforamento é um ato judicial que transfere um processo de determinado foro para outro. Basicamente é isso. E onde ele está previsto? Ele está previsto no livro 2, título 1, capítulo 2, seção 5 do Código de Processo Penal. E ele é composto por apenas dois artigos, o 427 e o 428. Peço agora que leiam na íntegra comigo o caput do artigo 427 do CPP. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante, ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. O Diego explanará mais a fundo sobre o artigo que acabamos de ler. E eu falarei sobre alguns pontos importantes deste mesmo artigo agora. O ponto número 1. O desaforamento, ele será distribuído e ele terá preferência de julgamento nessa nova Câmara competente, devido a ele ter saído do seu foro de origem. Ponto número 2. O relator, ele também poderá suspender o julgamento se os motivos alegados e fundamentados por ele forem relevantes. Ponto número 3. O juiz competente, ele poderá sim representar o desaforamento. Porém, se não for solicitado por ele, então deverá ser ouvido primeiramente o juiz presidente. E ponto número 4, importantíssimo também, é sobre a pronúncia, que ela é um ato exclusivo do Tribunal do Júri, que através dela é que se evidencia a existência de indícios do crime que está sendo imputado ao réu. E através dela é que se dá procedimento que se avança a fase de plenário. E agora, eu peço que vocês, mais uma vez, leiam na íntegra comigo, agora o parágrafo 4º deste mesmo artigo 427 do CPP. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia, ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Principalmente, o que vocês têm que entender aqui. Gente, o desaforamento, ele só será requerido após a preclusão da decisão de pronúncia. Porque se através da pronúncia for confirmado o delito, o réu será julgado lá mesmo, naquele mesmo tribunal, naquela mesma turma. Certo? Muito bem. Gente, eu espero que eu tenha sido claro o suficiente para o entendimento de vocês. Agradeço muito e agora eu passarei para o meu amigo Diego. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Diego. Darei continuidade na questão do desaforamento. Como foi citado pelo nosso amigo Ian, o desaforamento é todo aquele deslocamento de uma competência de uma comarca para outra, para que nesta ocorra o julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, pessoal, eu escolhi dois pontinhos para destacar, que são as hipóteses, ou seja, quando ocorre o desaforamento, como também quem solicita. Então, primeiramente, com as hipóteses, ou seja, quando ocorre o desaforamento. As hipóteses em que ocorre o desaforamento vêm elencadas no artigo 427 do Código de Processo Penal.
Pessoal, a primeira hipótese que vem destacada é por interesse de ordem pública, ou seja, o julgamento deve ser sereno, sem nenhuma influência, sem nenhuma perturbação externa, com o intuito de garantir um julgamento livre e imparcial pelos senhores jurados. A segunda hipótese é quando tiver alguma dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou seja, os jurados, sem conhecer as provas, sem conhecer os fatos certos, sem ouvirem as partes, já constroem, já idealizam uma decisão final. Um exemplo básico, uma pessoa de nome, um empresário, um político, uma pessoa que é realmente conhecida naquela cidade, naquela comunidade, cometeu um crime, ou seja, essa pessoa tem uma grande influência na cidade, tem a população, quase que a maioria gosta dela, ou seja, poderá gerar uma influência nos jurados. A terceira hipótese em que pode ser solicitado o desaforamento é quando põe em risco a integridade física do acusado, ou seja, o indivíduo acusado, digamos que cometeu um crime que gerou uma comoção naquela comunidade, ou seja, a população poderá, na hora do julgamento, na hora do tribunal do júri, poderá querer invadir para fazer vingança com as próprias mãos. Aí, nesse caso, pode ser solicitado o desaforamento, pois põe em risco a integridade física do acusado. A quarta e última hipótese é quando há o atraso no julgamento, ou seja, contado 6 meses a partir da decisão de pronúncia, a defesa poderá requerer o desaforamento. Vocês podem me perguntar o que é decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia ou decisão de sentença. A decisão de pronúncia, ela não põe fim ao processo, ela apenas indica que ali há indícios, sim, de um crime doloso contra a vida, e que esse crime deverá ser julgado pelo tribunal do júri, e não por um juiz sozinho. Então, o segundo ponto que eu destaquei aqui para vocês foi quem pode solicitar o desaforamento, né? O desaforamento ele pode ser solicitado por qualquer uma das partes, como também pode ser feito por representação do juiz-presidente. Um pontinho importante que eu destaquei para vocês foi a questão do reaforamento. Em outras palavras, é o desaforamento do desaforamento, ou seja, quando não mais subsistirem as hipóteses para acarretar o desaforamento, o processo volta para a comarca de origem.